do resgate da Air Europa, Sr. Ramiro Campos Galego, para informar sobre o objeto da comissão. O Sr. Ramiro Campos Galego comparece perante esta comissão de investigação criada em virtude do acordo do plenário do Senado adotado no dia 15 de janeiro de 2026. O objetivo desta comissão é investigar e, se for o caso, determinar a existência de responsabilidades políticas decorrentes das ações realizadas pela Sociedade Estatal de Participações Industriais, SEPI. Desde maio de 2018 até o presente, com especial atenção aos processos de concessão de auxílios, subsídios, participações públicas, resgates empresariais e outros instrumentos de apoio financeiro geridos direta ou indiretamente por essa entidade. Sua presença atende ao plano de trabalho da Comissão e à Lei Orgânica 5/1984, de 24 de maio, sobre comparecimento às comissões de investigação do Congresso, Senado ou ambas as casas. De acordo com essa lei e nos termos da citação que lhe foi notificada, esta comissão requereu seu comparecimento para prestar informações à mesma em relação ao objeto da investigação parlamentar, ficando o comparecente sujeito à obrigação prevista no artigo 502.3 do Código Penal de não faltar com a verdade em seu testemunho, sem prejuízo dos direitos constitucionais do comparecente. Da mesma forma, foi informado, conforme estabelecido naquela lei, da possibilidade de comparecer acompanhado de pessoa que lhe preste assistência. Acompanhado de pessoa que lhe assista. Quanto ao desenvolvimento do comparecimento, que tem caráter público nos termos do disposto nos artigos 75.1 e 190 do Regimento do Senado, o comparecente responderá às perguntas feitas pelos porta-vozes dos grupos parlamentares. Damos início à intervenção dos grupos. Em primeiro lugar, como grupo proponente, tem a palavra o senhor Hernando, pelo Partido Popular, o Grupo Popular no Senado. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, senhor Campos. Agradeço enormemente sua presença nesta comissão. Sabemos que o senhor deve comparecer, como todos os espanhóis, por força da lei orgânica. Mas, enfim, eu de qualquer forma agradeço sua presença e agradeço também antecipadamente a colaboração que tenho certeza que o senhor vai oferecer ao responder às nossas perguntas. Dada, sobretudo, a gravidade da situação que não devemos subestimar. Deve ficar claro desde o primeiro momento que esta comissão, na fase em que se encontra, não considera nada como definitivo. Não temos preconceitos, mas é verdade que há muita documentação e informação que se renova a cada dia, por sinal, e que aponta indícios claros de tráfico de influência, de corrupção por parte de altos cargos do governo e autoridades da administração, com a ajuda também de acólitos e seguidores, e que tem como centro, uma trama dirigida a facilitar e assegurar a resolução dos problemas. Nesta sessão concreta, se lhe parecer bem, queremos detalhar com o senhor os motivos pelos quais acreditamos que é evidente que a Air Europa obteve um tratamento privilegiado em relação à operação. Tratamento que, ao nosso ver, só pode ser explicado a partir daquela trama que o tornou possível. Que um resgate que em condições normais, na nossa opinião, não teria sido aprovado, nas circunstâncias em que o resgate foi concedido, de fato, foi aprovado. Conseguiu o resgate no valor de 475 milhões de euros com o dinheiro de todos, para que a sua presença aqui também sirva para dar a oportunidade ao senhor e à empresa de manifestar e comprovar. Como o senhor Hidalgo já deixou claro na Comissão Coudo, não existe nada de repreensível, nenhuma irregularidade na atuação do grupo empresarial, em que o senhor ocupa uma posição tecnicamente muito proeminente. Lembro que, salvo correção sua, não há processo contábil ou penal em andamento. Nem tampouco é previsível que venha a haver no futuro. Pelo que for dito nesta comissão, de modo que não existe nenhum motivo para que deixe de nos responder alegando a existência de um processo contra o senhor. Não acho que o dever de sigilo justifique o silêncio, pois o senhor não está aqui como advogado e nem sei suas circunstâncias nesse sentido, mas sim como membro destacado da estrutura corporativa de diversas sociedades. Sua atuação com fundos públicos deve seguir critérios rigorosos de transparência diante dos órgãos fiscalizadores, como esta comissão. Basicamente, adianto que gostaria de me ater principalmente aos aspectos mais eminentemente técnicos, jurídicos, econômicos e administrativos do processo de resgate da Air Europa e, particularmente, de fato, vamos nos concentrar nesse resgate que representa, como você sabe, praticamente sozinho,
o valor dos fundos que foram destinados justamente em decorrência da aplicação desta medida. Desta medida ou desta linha de ajuda a empresas estratégicas em crise. E se acrescentarmos ainda os 320 milhões que foram recebidos por Boris, que no momento do resgate era participada. Os 49% da Globalia, não sei se é verdade, acredito que sim. Vamos perceber que as empresas pertencentes ou amplamente participadas pela família de Hidalgo receberam mais de um terço, especificamente 35% de todo o fundo destinado ao apoio à solvência das empresas. Se quiser, explico a questão do Boris para esclarecer, pois foi dito que ele participava e tínhamos 49%. Vocês me ouvem bem, certo? Tínhamos 49%. A Globalia e a Corporação Empresarial tinham 49%. O restante das ações, a maioria com controle da companhia, importante com controle da companhia, pertencia a Barceló, Simão Pedro Barceló. Sim, quem controlava? Simão Pedro Barceló. Todos lembram que ele foi senador do Partido Popular. Entendo. Eu digo isso porque nos foi dito que esse empréstimo de 320 milhões está sendo somado por vocês ao valor de 475. O controle, a gestão da Abris Corporação, como vou explicar depois com mais detalhes, estava com a Barceló Corporação. Sim, pois enquanto não houvesse a fusão, não podia existir naquele momento uma companhia com duas aéreas. Eu entendo, mas entenda também que podemos deixar claro que há... Não. Parece perfeito manifestar isso também. O único ponto é que havia interesses claros nessa empresa. Assim como você, tenho ouvido e visto constantemente na imprensa qualquer referência à Abris Corporação, à Ivelo. São empresas que pertencem à Barceló Corporação, Simão Pedro Barceló. Sim, agradeço essa informação, muito claro. Informação que agradeço, uma informação. É importante que, ao mencionarmos a Abris, saibamos a quem nos referimos. É uma informação aí, é uma informação importante, mas também não pode colocar em dúvida o que eu já manifestei, que a Abris também recebeu um resgate e que ficou no valor de 320 milhões de euros. Deve-se levar em conta, além disso, que a Globalia também obteve um crédito com a Avalico de 140 milhões de euros em 18 de maio, acho, do ano de 2020. Ou seja, estamos falando em geral com ou sem avoris de quantias importantes de dinheiro. Bom, vou comentar. Não, mas... Perdão. É que não sei se o senhor está me perguntando, Não, ainda não quero perguntar. Não sei se o senhor está me perguntando. Ou se vai me surpreender. Não estou lhe perguntando. Senhor, tudo bem? Sim. Vamos organizar um pouco o debate, porque entendo que o depoente não esteve aqui em outras ocasiões. Um pergunta, o outro responde. Vai ser assim, mas por favor, não falem ao mesmo tempo, porque senão as pessoas que estão assistindo pela televisão não vão entender. Muito obrigada. Sim, senhora presidenta. Sim, eu vou lhe fazer uma pergunta. A primeira pergunta. A essa operação, o senhor a chama ou chamaria de resgate ou empréstimo? Pergunto isso porque eu... Chama essa operação de empréstimo. Empréstimo. É um empréstimo de 475 milhões. Refere-se, entendo, se quiser depois explicar melhor, refere-se, entendo, à operação da CEPI, que chamamos de CEPI. Bem, é um empréstimo de 475 milhões com condições muito significativas, muito relevantes, eu não digo abusivas, porque no final, bem, mas poderíamos dizer isso. Posso revisar as condições daquela época se quiser e verificar as taxas de juros. Mas o importante, e para que fique claro, e que acho que talvez ninguém tenha percebido, os 475 milhões de euros que tinham que ser devolvidos em 26 de novembro do ano de 2026, já foram devolvidos. Foram devolvidos integralmente. Vou-lhe dar um dado, pois acho importante termos todas as informações. E foram devolvidos com juros. Sabe quanto pagamos de juros? Pois eu vou lhe dizer. Pagamos em juros, só por esse empréstimo, 100 milhões de euros, 97 milhões de euros... Não entendi. Estava conversando com minha colega. Desculpe, não percebi que era comigo. Não conheço bem, presidenta, como funciona a comissão. Eu lhe pediria que se limitasse a responder às perguntas que eu fizer. Se um colega seu perguntar, não. Ninguém perguntou. Não se preocupe. Senhor Campos, eu estou conduzindo e a qualquer momento, se achar necessário, vou interromper. Obrigada. Eu lhe dizia assim? Eu lhe dizia. Devolvemos o empréstimo integralmente um ano antes e pagamos 97 milhões de euros. Ou seja, os cofres públicos receberam 97 milhões de euros mais 470. Obrigado pela informação. Não vou lhe perguntar sobre isso depois, como ia fazer de qualquer forma. Mas, certamente, o empréstimo foi obtido justamente a partir de um fundo de apoio à solvência de empresas estratégicas.
que foi criado por um Real Decreto-Lei do governo, conforme a um quadro temporário aprovado pela União Europeia e que era destinado a empresas, literalmente, que estivessem prestes a encerrar, enfrentassem sérias dificuldades para operar ou na falta de apoio temporário. De modo que, se houver um empréstimo, ele é formalizado por meio de uma linha precisamente prevista e de um fundo para empresas em crise. E é um procedimento extraordinário que não se entende como um resgate, porque a pergunta é: a Aero Europa estava em situação de crise no momento em que solicitou o empréstimo, no momento em que recorreu ao procedimento de resgate? O senhor duvida que ela estava em uma situação complicada? Sim. O senhor duvida? Não, eu não duvido, eu não duvido. O que quero dizer é que um empréstimo vinculado a uma situação de crise, evidentemente, e numa linha na qual se admitem outros instrumentos financeiros diferentes desse fundo, ou seja, como foi utilizado o empréstimo, mas poderia ter sido utilizado outro tipo de instrumento, ou seja, não estamos de acordo com isso. O empréstimo era a última alternativa. Não, só se podia recorrer ao FAS. E esse era um dos requisitos quando não havia possibilidade de recorrer a nenhum outro instrumento bancário, de fundo, seja o que for. Era o último. Então, é um resgate? Não, porque um resgate é outra coisa. Uma coisa é um empréstimo e isso é estipulado como empréstimo. Um resgate é outra coisa. E aqueles de nós que somos de Bilbao sabemos o que é um resgate. Beleza. Um resgate é outra coisa. Muito bem, porque se devolve. Muito bem, o resgate não se devolve. Com sua permissão, continuaremos afirmando que também foi um resgate o que ocorreu via empréstimo. Acho que a semântica é importante, especialmente perante a opinião pública. Mas por quê? Evidentemente, sua opinião e a minha são muito, muito diferentes. Totalmente. Bom, vamos continuar, se não se importa. Vou considerar seus cargos como dados. Não precisa responder. Secretário do Conselho de Administração da Global e da Corporação Empresarial, desde 2009, certo? Secretário do Conselho de Administração da Air Europa, Linhas Aéreas, Sociedade Anônima Unipersonal. Correto, desde a mesma data. Secretário do Conselho da Air Europa Holding. Correto. Um pouco mais tarde parece ser. Correto. Presumo que, devido a esses cargos, o senhor estava ciente das operações importantes que afetavam o grupo e, claro, da operação de resgate da Air Europa. Minha pergunta é: qual é o seu nível de envolvimento? Ou seja, o senhor apenas tinha conhecimento das operações ou chegou a intervir diretamente e realizar gestões nelas? Como disse, como secretário do Conselho de Diretoria da Segurança Jurídica, eu não só estava ciente, como também realizei as operações com uma equipe. Logicamente. Então, no dia 22 de setembro, quando o senhor Aldama liga para Javier Hidalgo ou se comunica com Javier Hidalgo, em uma conversa que foi gravada, interceptada por Uco, e afirma: amigo, por favor, deixe-me te ajudar, posso resolver a situação, confie em mim. Avise ao Ramiro para coordenar comigo. Ele cuida da questão da CEP e eu do restante com os ministros. Vamos fazer acontecer. Porque está claro, de fato, quero dizer, você estava cuidando de todo o assunto. O senhor participou de alguma das reuniões realizadas por Javier Hidalgo com a vice-presidenta Nádia Calvinho sobre o crédito com avalico de 140 milhões? Não participei dessas reuniões. O senhor se reuniu com Vicente Fernandes, ex-presidente da CEP, na sede da CEP? Não. Não conheço Vicente Fernandes. O senhor nunca se reuniu com ele? Romia, não o conheço. Não me reuni com ele, não o conheço, não me reuni com ele. O senhor se reuniu com Bartolomeu Lor antes da criação do Fundo de Resgate? Alguns dias antes. Poucos dias antes? Com que finalidade? Então vou te contar. No dia 11 de junho de 2020 enviamos uma carta para ao Ministério, digo, para não perder, ao Ministério da Economia, na qual solicitávamos uma ajuda, um empréstimo para a Global e a Corporação Empresarial de 950 milhões de euros. Como consequência dessa carta, fomos chamados para uma reunião na CEPI no fim ou início de julho, onde informaram que o Ministério da Economia pediu à CEPI para analisar o assunto conosco. Esse era o objetivo. Nada saiu da reunião. E durante o decorrer da operação de resgate, o senhor se reuniu com Bartolomeu Lor. Bartolomeu em várias ocasiões.
Como você sabe, funcionários públicos costumam se reunir com muitas pessoas e uma equipe. Digamos que o senhor se reuniu com ele no âmbito da comissão de acompanhamento do empréstimo. Não, a comissão de acompanhamento é diferente. Após o empréstimo, há uma comissão mensal de acompanhamento. Não ouviu o que ele disse? Após a concessão do empréstimo, há uma comissão mensal de acompanhamento. Sim, eu pergunto para ele. Ele não comparecia às comissões de acompanhamento? O senhor não estava na comissão de acompanhamento. E a próxima pergunta que se impõe é qual foi o nível de envolvimento de Javier Hidalgo. Javier Hidalgo era o diretor executivo e mantinha envolvimento constante com a equipe. O senhor estava ciente das reuniões que Javier Hidalgo mantinha com Nádia Calvinho, com Begônia Gomes, com José Luiz Ábalos, com Couto Garcia, com Vicente Fernandes, com Bartolomé Lora, voltadas para garantir isso? O senhor disse: O resgate? se o senhor pode cortá-las, porque realmente eu vou lhe dizer. Quanto à Begônia, essa senhora não teve participação nenhuma no empréstimo. Mas o senhor sabe que Javier Hidalgo se encontrou com ela. E para que estejam, não. O senhor estava ciente de que ela se reuniu com José Luiz Ábalos para tentar garantir o sucesso da operação? Acredito que com José Luiz Ábalos, então ministro do setor, as reuniões eram frequentes antes e depois. Mantínhamos contato constante com os ministérios, seja com o Partido Popular ou Socialista no governo. Sempre nos reuníamos com o ministro que estivesse no cargo. O diretor executivo, o secretário do Conselho, todos nos reuníamos. Somos unidos. Eu te dou um dado. No dia em que foi assinada a operação de venda da AER Europa para a IAG, que era a compra da IAG, em 4 de novembro de 2019, naquela noite, por volta de 6 ou 7 da manhã, ligaram para o ministro Ábalos. Para que soubesse, estou falando de uma data que você vai reconhecer, 4 de novembro de 2019, para que soubesse e não soubesse. Para que ele não soubesse pela imprensa, Luís Galego e Javier Hidalgo ligam para ele. Antes que fosse comunicado à imprensa, a operação tinha acabado de ser assinada. Sim. O fato é que nossa relação com o Ministério e a Direção-Geral de Aviação é intensa, pois, como empresa muito regulamentada, precisamos de contato constante. Porque dependemos da Direção de Aviação Civil, da ESA, é constante. Mas bem, não só se reuniu em 4 de novembro, também hoje, há informações de que parece que também se reuniu em 28 de outubro, ou seja, no mesmo dia em que o Conselho Gestor elaborou a proposta para enviar ao Conselho de Ministros, aprovando a operação. Sim, obrigado. O senhor conhece essa reunião com José Luiz Ábalos? Isto é uma foto, vou mostrar para você. 28 de outubro de 2020, Javier Hidalgo, passeando às 9 da manhã, 9h17 da manhã por Ibiza. Javier Hidalgo, o senhor é mencionado em uma notícia de imprensa que saiu hoje nos meios de comunicação. Ele está em Ibiza. É impossível que essa reunião que um jornal menciona seja correta. Não, estou lhe dizendo. Vamos analisar o acordo de apoio financeiro público temporário concedido na época pelo senhor Hidalgo. E o mínimo que podemos dizer é que é uma confusão tremenda, não só pela complexidade inerente a uma operação tão massiva, mas também pelo acúmulo de peculiaridades e extravagâncias que existem ao longo de todo o procedimento. E quero que saiba que quando falo de peculiaridades e usar esse termo ao longo deste interrogatório em várias ocasiões, estou me referindo aos cilindros, circunstância do processo exclusiva da Europa, e que, portanto, nos obrigam a pensar que vocês receberam um tratamento privilegiado nesses termos. Só podem ser explicadas pela intervenção de pessoas que cometeram graves irregularidades, inclusive criminais. Não me refiro, é claro, ao senhor a princípio, mas sim a altas autoridades do Estado. Consta, em primeiro lugar, peço que simplesmente me responda sim ou não, que a solicitação inicial, que foi de 20 de agosto, foi feita pela Aero Europa Holding. Correto, certo. E com encargo, e foram solicitados 400 milhões de euros. Correto, correto. Posteriormente, foi feito um segundo pedido, que eu não entendo, corrigido, em 13 de outubro, que incluía um aumento do valor de 400 para 435 milhões de euros. E já incluindo também a Aero Europa Linhas Aéreas e a Aeronova. Estamos de acordo? O senhor mencionou algo. Sim, vamos conferir, pois o pedido é para a Aero Europa Holding, mas também era para a Aero Europa Linhas Aéreas e a Aeronova, para todas. Ou seja, o pedido, na verdade, é feito por uma sociedade que é a holding, que é a dona das outras companhias. Nos dois processos, se não me engano, ambos os pedidos são encaminhados ao conjunto, como o senhor. Disse. Bem,
Eu falo do que consta, nas informações que constam no item 5 do Acordo de Apoio Financeiro Temporário, com data de 20 de agosto, a Aero Europa Holding formula um pedido de apoio público com recursos do fundo. Posteriormente, especifica que em 13 de outubro passam a ser a Aero Europa Holding, a Aero Europa Linhas Aéreas e a Aeronova. Vamos falar dessa empresa holding que nos interessa muito, que é classificada como a financiada no contrato de financiamento, e nos interessa muito por dois motivos. O primeiro é porque há algo muito interessante que o Tribunal de Contas diz no relatório que o senhor deve conhecer, suponho, de fiscalização da atuação da CEP no procedimento de aprovação de operações de apoio público a empresas estratégicas. Digo o nome completo para evitar repetições. Isso também indica um ponto importante ao delimitar o componente subjetivo dos requisitos e da responsabilidade da operação. Se o senhor e a senhora presidenta permitirem, lerei parte do que diz esse relatório. No que diz respeito a quais eram os critérios de elegibilidade que deveriam ser analisados no nível da empresa individual e no nível do grupo empresarial, a CEP estabeleceu uma distinção entre requisitos jurídicos atribuídos a uma empresa individual enquanto pessoa jurídica e requisitos de caráter econômico. Assim, são considerados como requisitos jurídicos aqueles consignados nos itens A, B, C, H, J, K e L, do acordo que o senhor conhece, que seriam exigidos de todas as empresas que fizessem parte do grupo empresarial solicitante do apoio. Os requisitos de funcionamento do solicitante comunitário, como unidade econômica, seriam exigidos ao grupo empresarial. Claro, isso basicamente significa, não sei se o senhor entende assim, e ainda vem de um parecer da Advocacia do Estado. Isso significa que os requisitos jurídicos de elegibilidade, que são realmente importantes, eu não vou descrevê-los porque o senhor não os conhece. Todas as empresas incorporadas ao grupo, neste caso unidade econômica, que solicitava o resgate, tinham que cumprir esses requisitos. O senhor concorda com isso? O senhor beneficiaria todas elas? Sim, tinha que ser aplicado a todas, ou seja, isso deveria incluir a holding. Em qualquer caso, o senhor concorda? Sim, beneficiaria. Uma pergunta, deveria incluir também o dono de tudo, que é a Globalia? Não. Você as beneficiaria? Você as beneficiaria? Você concorda com as beneficiárias? Sim, mas as beneficiárias fazem parte de um grupo empresarial que depende da Globalia. Então, deveria incluir a Globalia entre os requisitos de elegibilidade? Sim. Não haveria problema em incluí-la? Não haveria nenhum problema. Não é verdade que existia um problema de existência de dívidas tributárias da Globalia em 31 de dezembro de 2019? Na China, sim, isso é uma baia. Olha, não. Não havia problema, pois, como podem ver, há um certificado da Globalia Corporação Empresarial apresentado no processo, no qual a agência tributária declara que não havia dívidas tributárias. Pode me informar a data desse certificado? Bem, vamos ver. Um minuto. Vou ver se consigo ver, porque não estou vendo. Você tem que assinar digitalmente. Agora mesmo não posso te dizer, porque não estou vendo. Certifica homem. Eu acho que a data é importante. Sim, é muito importante. Está anexado ao processo, confirmo isso. Um minuto. Bom, se você concordar, eu digo para você... Isso está anexado ao processo? Sim, você poderia anexá-lo ao... Perdão. Dona Miri, 3 de julho de 2020. Muito obrigado, não tinha visto. Perdão. 3 de julho de 2020. Obrigado. Data 3 de julho. Do ano de 2020. Do ano de 2020. Bom, isso não comprova nada, porque o que deveria estar é em dia com as obrigações tributárias em 31 de dezembro do ano de 2019. Esses certificados possuem validade. Se não me engano, são 3 ou 6 meses. Obrigado. Há um prazo de validade. Não é possível comprovar que não havia dívidas tributárias da Globalia. Sim, podemos comprovar que não. Existiam dívidas na data de 31 de dezembro. O que havia era um procedimento. Se você está se referindo ao que saiu na imprensa, o que havia era um procedimento. E esse procedimento estava suspenso.
Desculpe, antes que continue, gostaria de perguntar se o senhor poderia fornecer esse documento para a comissão para que possamos tê-lo entre os que o senhor acabou de... O que o senhor acabou de ler, o certificado? O certificado da Receita Federal, sim, pois agradeço imensamente. De qualquer forma, reitero que esse certificado não comprova a situação final da situação tributária da Globalia em 31 de dezembro. Se um certificado não comprova isso, Da Receita Federal, desculpe, não sei o que comprova isso. mas não sei. Às vezes, sinceramente, já penso na queda de credibilidade de um artigo de imprensa. Não, mas não, que por favor não. Isso não é um artigo de imprensa. O senhor está me dizendo que está comprovado, que não tem dívidas tributárias na data que a norma indica. E eu estou dizendo que se o senhor pode comprovar isso, que comprove. Aliás, meses. Por favor, permita que o senador pergunte. Sim, eu até convido o senhor a apresentar, se achar que pode apresentar outro certificado com data de vigência de 30 de dezembro de 2019, e eu agradeceria muito por isso. Seguimos. A posição do holding no resgate é extremamente importante, como o senhor deve concordar. Porque, de acordo com o contrato de financiamento, e me corrija se eu estiver errado, aparece como responsável solidário, assim como o restante das beneficiárias. E, em segundo lugar, porque holding aparece como representante de todos, é designado especificamente como representante de todos e agente de todos, incluindo a garantidora, que é a Globalia. E o contrato ainda acrescenta o seguinte, e leio literalmente, mesmo no caso de que eu incorresse nessas situações de autocontratação, multirrepresentação e conflito de interesses. Ou seja, o contrato de financiamento incorpora a possibilidade, além de transformar a holding em, digamos, a principal responsável por toda a operação no que se refere ao seu grupo empresarial. Mas eu acho que é a primeira vez, não sei se você está acostumado, eu acho que é a primeira vez que vejo uma norma autorizar 3 absurdos jurídicos, que são a autocontratação, a multirrepresentação e o conflito de interesses. O senhor costuma observar isso nas operações em que atua? Juridicamente, isso está totalmente correto. Se for autorizado, claro. Só se estiver expressamente autorizado. Está absolutamente correto se for autorizado e autorizado. Não tem nenhum problema. Vamos ver. A Aero Europa Holding, data de constituição. A Aero Europa foi constituída no ano, eu te digo, Eu posso ajudar. 17 de novembro. do ano de 2019. 13 de novembro de 2019. E em 16 de novembro muda sua denominação para a atual, porque começou se chamando Merger Management SLU e passa a se chamar Aero Europa Holding. Pode me explicar por que a que se deveu essa mudança de denominação apenas um mês após ter sido constituída? Sim, eu explico para o senhor, veja. Desde julho de 2019, a empresa Globalia Corporação Empresarial negociava com a IAG a venda da companhia Air Aero Europa, Linhas Aéreas, Aeronova, Suma Miles e outras 2 empresas por 1 bilhão de euros. Nós constituímos essa sociedade é um procedimento absolutamente confidencial e constitui-se uma sociedade para que ela seja a controladora do futuro holding aéreo. Assim, quando a IAG comprasse o holding, todas as sociedades já estariam sob ele. Não podíamos nos opor à Aero Europa Holding, pois apenas 5 ou 6 pessoas na empresa sabiam da negociação dessa operação. Como já informei, essa operação foi realizada em 4 de novembro de 2019. Onde foi feito o aporte, porque li na imprensa, e tenho certeza de que o senhor vai mencionar isso, que o capital social da empresa era de 3 mil euros. Nessa sociedade foi feito um aumento de capital no final do mês de novembro ou dezembro, para fazer o aporte de todo o projeto. Ou seja, que o aporte das participações de... No ano de 2019. Sim, estamos falando de 2019. Um ano antes, fizemos a contribuição para a holding, que antes se chamava Medmenigman. Sim, colocamos. A contribuição das participações da Aero Europa e da Aeronova foi feita no momento da sua constituição, 13 de novembro ou posteriormente. Foi constituída com 3 mil euros e a contribuição foi feita por meio de um aumento de capital em data posterior. Pode me dizer a data? Sim, sim. Um segundo e já lhe digo. Lembro que a razão social foi alterada em 17 de dezembro. Então pode ser essa data. Olha, aqui tem uma escritura de 17 de dezembro que formaliza em escritura pública
um acordo em que ocorre um aumento de capital por meio da contribuição das sociedades Aero Europa, Linhas Aéreas, Aeronova e Leon Activos. Ou seja, além de mudar a denominação social, a estrutura da sociedade dentro do Grupo Globo também foi alterada. Capital social, participações e aumento de capital. Certo. Foram feitas várias operações. Pergunta suficientemente respondida. Qual é a atividade que a holding desenvolve? É a proprietária do grupo aéreo. Quantos funcionários ela tinha na data da solicitação do resgate? Naquele momento, ela não tinha equipe. Ela não tinha funcionários. No momento da constituição da empresa. Ela tinha e foi passando funcionários. Atualmente, ela tem cerca de 300 funcionários. Na data em que se solicitou o resgate, o senhor sabe quantos funcionários ela tinha? Eu diria que já tinha mais de 200 funcionários. Na data em que foi solicitado o resgate. Exatamente. Mas sim, porque um dos acordos que havia com a IAG era que o pessoal de serviços corporativos globais, que prestava serviço para todo o grupo, os que prestavam serviço para a companhia aérea, sim. Pessoal de controle de voo e todo esse pessoal, sim. Pois passaria para a Europa Holding. Com isso, na data em que estamos falando da assinatura do empréstimo, já estaria com o pessoal. É uma holding financeira? Se você pergunta pelo objeto social, ele é amplo. Olha, o objeto social diz, entre outras coisas, a formalização de operações de financiamento, empréstimo ou vales similares. Dentro de um objeto social tão amplo, não é uma empresa financeira, já estou lhe dizendo. Bom, não sei. Já estou lhe dizendo, não é uma empresa financeira. Acho que o objeto social e a formalização de operações de financiamento parecem de empresa financeira. O senhor não acha? Bom, não me parece, mas não é uma empresa financeira porque não concede empréstimos. Mas repare, não, estou falando da natureza financeira da empresa. Se há algo que demonstra algum tipo de irregularidade na atuação da CEP, é que no contrato de financiamento não é preciso ir muito longe para constatar que as partes, ou seja, a CEP, por um lado, e os solicitantes, por outro, afirmam de fato que não é uma empresa financeira. Basicamente, porque se fosse, não poderia ter sido realizado o resgate. Os técnicos são quem operam. Como dissemos antes, todos os requisitos jurídicos precisam ser cumpridos por todas as empresas do grupo. Mas veja, o acordo de apoio financeiro atribui ao holding duas funções. Primeiro, receptor dos fundos, interrompa-me se eu estiver enganado. Segundo, uma função financeira. Eu interrompo, você deixou interromper. É receptor dos fundos, quando o contrato é assinado. Sim. Com tudo que diz, vou mostrar o contrato. Na verdade, os beneficiários dos fundos são as empresas Aero Europa, Linhas Aéreas e Aeronova, que são as solicitantes. Certo, e eram transmitidos. O dinheiro que a Europa Holding recebia, ela repassava para baixo por meio de empréstimos a espelho, transferindo o dinheiro para a Europa Linhas Aéreas e para a Aeronova. Quando o dinheiro foi devolvido, fez-se novamente o inverso. O dinheiro subiu da Europa Linhas Aéreas e da Aeronova para a Europa Holding e assim devolvemos os 475 milhões mais os 97 milhões. Eu estou convencido de que foi assim. Não, é que não. Não há nenhuma irregularidade. Não há nenhuma irregularidade. Bem, disso, nós não temos tanta certeza. Nós achamos que houve uma irregularidade manifesta porque holding era uma empresa financeira que, portanto, não podia participar da operação, e isso compromete toda a operação como um todo. Mas veja, o que está claro é que a transferência dos fundos da holding para as duas empresas aéreas subsidiárias acontece por meio de instrumentos. O senhor fala de empréstimos espelho, que são de fato instrumentos financeiros. E, portanto, a holding não é apenas uma empresa financeira pelo seu objeto social, mas também participa da operação com funções eminentemente financeiras, porque o resgate, no final, é recebido pelas companhias aéreas, mas depois de terem sido financiadas pela holding, que, por sua vez, é quem obtém o resgate. As companhias aéreas foram a Air Europa, Linhas Aéreas e Aeronaves. Mas eu lhe pergunto, o senhor duvida de que a Air Europa, Linhas Aéreas e Aeronaves eram elegíveis e que os 4.000 funcionários que tinham direito? Isso me surpreende. Não. Depois, se quiser... Eu depois, se quiser, no momento em que for a minha vez, poderei dar minha opinião a respeito. Sim, claro. O que estamos falando agora são das especificidades, da singularidade dessa operação que só ocorre no caso da Europa e que, portanto, nos faz pensar que existe um tratamento privilegiado.
A primeira estranheza, evidentemente, é que a holding, sendo uma empresa financeira, cumpre o primeiro e fundamental dos requisitos concedidos para o resgate, que é que não se trate de empresas financeiras. Sim, bom, com esse assunto eu acho que terminamos. O general, pode explicar. Mas não posso explicar. Presidenta, não, eu Acredito... que fomos suficientemente esclarecidos. Chamamos empresas holding. Uma delas foi a Celsa, que recebe 550 milhões. Sim, não vamos entrar e... Passa por... Vamos entrar nisso. No vamos a entrar. Mas veja, uma questão muito breve, só para que você me confirme. É verdade que foram distribuídos dividendos em 4 ocasiões entre 2019 e 2020? Além disso, é verdade que houve distribuição de dividendos em uma data tão emblemática quanto 8 de setembro de 2020, após o pedido de resgate e com a correção pendente para ser apresentada em 13 de outubro? É verdade? Isso é absolutamente falso. Mas veja, absolutamente falso. Repito para você, falso. Isso vocês devem ter lido em algum meio de comunicação. Sim, deixa eu explicar. Veja, vamos mostrar, sim. Não, para mim basta que você diga que não é verdade. Não, mas não houve distribuição. Acho que é bom que a gente esclareça isso. Esta comissão... Tenho tempo limitado, mas lhe darei todo o tempo, senhor Campos. O senhor pode me dar todo o tempo que quiser, mas a senhora presidente vai limitar meu tempo. que eu tenha que dar. Senhor Hernandes, senhor Campos, permitam-me que eu... Senhor Campos, explique e... Eu lhe darei. Faça uma pergunta. A senhora respondeu a minha pergunta, senhora presidenta? A senhora respondeu a minha pergunta dizendo que é mentira, e ficou por isso. Certo. Mas está propondo e fez 2 perguntas. Quero explicar para a senhora, se não vem aqui, faz manifestações e fica por isso mesmo. Peço que me deixe explicar e serei o mais respeitoso possível. E então eu lhe pergunto, existe uma distribuição de dividendos? E eu explico para a senhora. No dia 19 de março de 2019, a conta do resultado do exercício, certo? 19 de março desembolsado, 19 de março de 2019, há uma segunda distribuição de dividendos de outros 6 milhões em aplicação do resultado do exercício anterior na Assembleia Geral, em 29 de maio de 2019, e há um terceiro, que não é o quinto. Terceiro, não o quinto. Terceiro, não cinco. Distribuição de dividendos em 17 de dezembro de 2019, à conta de reservas voluntárias. 17 de dezembro de 2019. Quantos milhões? 28 milhões. 28 milhões? 28 milhões. Quando o senhor se refere, e eu já ouvi isso em alguma ocasião, que houve uma Assembleia Geral realizada em 8 de setembro de 2020, houve uma Assembleia Geral em 8 de setembro de 2020, esta Assembleia Geral aprova o resultado do exercício anterior com lucro, destinação para reservas voluntárias e dividendo antecipado. Qual o valor do dividendo antecipado? O de 19, o de março de 2019. E eu digo isso porque quem leu as contas teve que ler que na ata e copiaram isso. Tem um asterisco que diz: já realizada a distribuição do dividendo em março de 19, já realizada a distribuição. Não quer 2019. Ya realizada la distribución. Não quer dizer esta ata, sob nenhuma circunstância, que em setembro de 2020 fosse distribuído um único euro de dividendos. Nenhum. Todos os dividendos foram pagos no ano de 2019. Isso. Muito bem. Lendo os papéis, muito bem. Suficientemente ilustrado. De fato, foram distribuídos. É um erro seu. Algum meio de comunicação errou? Já publicaram isso várias vezes e, no fim, parece verdade. Sim? Sim, mas enfim, ainda nos surpreende que em 27 de dezembro de 2019 já tivessem sido distribuídos 28 milhões de euros em dividendos para uma empresa que supostamente estava em crise, porque já tinha reduzido a receita líquida em 43%. A empresa seria elegível. Se a empresa estava em crise em 2019, em 31 de dezembro, teríamos que estar com lucros. As empresas lucrativas têm o costume, e o Partido Popular sabe disso, eu acho que é bom lembrar, que as empresas que distribuem dividendos aos seus acionistas, não é? Isso é bom, é saudável. Próxima pergunta. Me interessa muito o processo de modificação do pedido, de 20 de agosto a 13 de outubro. Estou dizendo o que está nos documentos, como comentei antes. 400 milhões holding segundo, 475 milhões holding companhias aéreas, Air Europa, linhas aéreas e Aeronova. Me interessa muito saber primeiro quem tomou a decisão de reestruturar as condições do resgate dessa forma. Foi uma decisão compartilhada por ambos, foi da CEP
ou foi exclusivamente do Conselho de Administração da Globalia? Bem, veja, nós apresentamos o pedido, como o senhor bem disse, em agosto de 2020, com números de julho, junho de 2020. Vamos lembrar que em agosto de 2020 os aeroportos estavam fechados e não havia voos internacionais, é uma companhia aérea. Tivemos que reestruturar o plano de viabilidade, porque com aquele plano de inviabilidade... Foram vocês que fizeram. Nós é que fazemos a solicitação. Olha, Nós solicitamos os 240 milhões e os 275, conforme a um plano de viabilidade que, como eu disse, nós o cumprimos um ano antes e devolvemos 475 milhões. olha, sim, já ficou muito claro. Olha, outra. Sim, eu adoro dizer isso porque custou muito. Fico feliz. Como bom ir, é triste estarmos aqui sentados. Falando de uma coisa que deveríamos estar todos felizes, que o FAS serviu para o que tinha que servir. Claro? E eu acho que o lamentável é que não foi dado todo o dinheiro e ficou muito dinheiro sem ser distribuído. Essa é a pena. Exatamente. E o lamentável é que não foi rápido. Exatamente. Para nós, é sobre isso. Exatamente. É sobre isso que vamos falar agora. É sobre isso que vamos falar agora. Na verdade, o fundo concedeu 3.256 milhões dos 10 mil que estavam disponíveis. Mas há uma outra peculiaridade estranha na Air Europa. E é que você vai entender ou você vai saber que as operações, os instrumentos financeiros eram primeiro instrumentos de capital ou híbridos e, quando cabível, empréstimos participativos. E só de forma complementar, empréstimos ordinários, dívida conversível, etc, etc. Desculpe, dívida, outra dívida, dívida ordinária, etc, etc. Portanto, os empréstimos ordinários só podiam ser usados de forma complementar. Não afirmo que faltavam esses empréstimos em todos os casos. Mas veja, 63 dos 3.250 milhões foram créditos por meio de empréstimos participativos. E o restante eram ordinários. Ou seja, a diferença entre um e outro excede em 58%. Houve um valor que representava 58% de empréstimos participativos sobre empréstimos ordinários. Mas há uma exceção muito peculiar, que é justamente a da Europa, onde o empréstimo participativo representa, em comparação com a média de 58, apenas 1,5 a mais que o ordinário, com a condição de que não atinge, justamente por essa diferença limitada entre um e outro, os 50 milhões que teria significado submeter-se à aprovação da União Europeia. Isso é coincidência? Houve alguma intenção justamente de estabelecer essa proporção para evitar a necessidade de obter a aprovação da União Europeia? Vamos lá, responda. Olha, o pedido é feito pela companhia. O empréstimo participativo tinha juros muito mais altos. Você sabe que, ou seja, o ordinário é liquidez, o outro é solvência. Além disso, posso explicar que se tivéssemos solicitado os 400 milhões em empréstimo participativo, além de ser muito caro, pagaríamos 70 milhões pelo projeto. Empréstimo participativo só de juros seria um absurdo, porque agora mesmo estaríamos em Euribor mais 7 pontos, estaríamos pagando cerca de 11% se não tivéssemos pago antes. Então, a norma estabelecia que a concessão do empréstimo participativo da vida conversível, a subscrição diz que as concessões não podiam melhorar. Aqui, não serão consideradas as perdas. Não podia superar ou implicar uma melhora do património líquido da empresa beneficiária. Ou seja, não poderíamos melhorar o património líquido com um empréstimo participativo. De qual empresa? Da Europa Linha Séria. Foi contabilizado. Mas isso eu não sei, não era sobre a Europa Holding, certo? Eles analisavam o conjunto, pois às vezes consideram o consolidado. Como o senhor sabe, as contas anuais são individuais e consolidadas. Sim, mas a holding era a titular das ações. Era um dos beneficiários. Mas, na verdade, o patrimônio que tinha, era o que estava relacionado com as ações das próprias empresas. A causa de dissolução onde estava era nas sociedades beneficiárias e onde era preciso resolver o problema era nas sociedades beneficiárias e nas sociedades subsidiadas. Sim, concordo com isso. Mas também é verdade que, se olharmos para a situação financeira da holding, esse requisito também não era cumprido no que diz respeito à holding. Reitero que os requisitos jurídicos e financeiros precisam ser cumpridos em relação a cada uma das empresas que compõem o grupo. Neste caso, a holding. E veja, a verdade é que a sua contribuição foi muito interessante e, na verdade, estou ficando sem tempo.
Gostaria de lhe perguntar, por exemplo, porque ainda não chegamos a elas, uma coletânea das peculiaridades, das especialidades que fomos observando ao longo do procedimento, ou seja, das circunstâncias que individualmente e, sobretudo, em conjunto, comprovam, a nosso ver, um tratamento preferencial, diferenciado, distinto para a Europa, que, como eu disse, não se justifica pela situação da Europa, mas sim pela intervenção de outras pessoas que participaram justamente em um esquema de corrupção e tráfico de influência para favorecer a Europa. E eu gostaria de deixar isso claro, ponto por ponto, para que o senhor diga se concorda ou não concorda. Veja, entre as especialidades, as raridades que encontramos. A primeira, a limitação da unidade econômica e empresarial beneficiada à holding e às empresas aeronáuticas Europa, Linares Aérea e Aeronova, com exclusão da Globalia, que é a única proprietária de todas elas. O senhor concorda com isso? Não, não me parece nenhuma raridade. Me parece absolutamente correto. Me parece correto. Corretíssimo. O fato é que, se a Globalia tivesse dívidas tributárias em 31 de dezembro de 2019, teria provocado a inelegibilidade de todas elas. Não tinha. Mas seria assim se tivesse? As dívidas tributárias eram das beneficiárias, não da Globalia Corporação Empresarial. Independentemente disso, todas as sociedades, porque quando fizemos a solicitação à CEPI, fornecemos certificados de todas as empresas do Grupo Globalia, porque também fornecemos os certificados da Alcon, que naquele momento era nossa. Depois ficou com Boris a partir de outubro do ano de 2022. Nunca conseguimos entender qual foi o objetivo da holding. Para nós, parece, principalmente à luz do que ficou evidente ao longo deste depoimento, que a holding foi um meio, eu diria, fraudulento, para atuar como uma barreira corporativa entre a Globalia e as empresas aeronáuticas. Devíamos ser uns visionários. A Europa Holding foi criada em 2019 para a operação de venda à IAG. A Covid só chegou em março de 2020. Nós fizemos a operação já com a Europa Holding, vimos pela data, estávamos falando de dezembro de 2019 quando fizemos a contribuição. Ou seja, uns visionários que previram a Covid. E preparar não... Não estou falando disso, mas de qualquer forma não. Não. A Europa Holding foi constituída... Não teve a finalidade de criar uma barreira corporativa entre a Globalia e as empresas aeronáuticas. Veja... Europa Holding era a sociedade proprietária da Europa Linhas Aéreas e foi constituída para a operação da IAG Iberia. Terceira peculiaridade. Parece que a holding não é elegível por se tratar de uma empresa financeira e não produtiva, de acordo com seu próprio objeto social. Também não era elegível, entendemos, pois não tinha trajetória suficiente para comprovar solvência nos termos exigidos pela União Europeia. O senhor concorda? Não concordo. O senhor concorda? Antes disse que holding era financeira. Não, é uma empresa. Disse bem, o senhor nos respondeu. Eu disse que... O objeto social... O objeto da empresa é amplo e não afirmei que muitas empresas têm vários objetos sociais. O senhor sabe que existem objetos muito amplos. Outra coisa é que se desenvolvam, desde que façam uma atividade financeira. Ou seja, isso está pensado, e acho que o senhor também sabe, para as empresas, para os bancos. Mas, no entanto, fez uma atividade financeira justamente na gestão dos fundos que recebeu para transferi-los para suas duas subsidiárias aeronáuticas. Não. Bom, acho que essa limitação foi pensada para as entidades bancárias que não poderiam acessar o financiamento do fundo. A próxima especialidade é justamente a autorização ou até mesmo a obrigação de celebrar entre as beneficiárias operações que envolvem autocontratação, multirrepresentação e conflito de interesses. Que, diga ao senhor o que disser, é um absurdo jurídico, que, no entanto, era a única forma de realizar as operações tal como estavam planejadas. O contrato de financiamento e o acordo de apoio eram necessários para que fossem possíveis, dadas as dificuldades ou as circunstâncias acionárias. Isso é absolutamente real e habitual no mercado. Nas operações, nas assinaturas, nos cartórios... Outra anomalia que já foi notificada é a alteração substancial, injustificada e inexplicável da quantidade e qualidade dos beneficiários e do valor do empréstimo entre o primeiro pedido de 20 de agosto e o corrigido de 13 de outubro, que acredito que o senhor já explicou. Já expliquei que foi uma modificação feita por nós devido ao verão dramático que passamos em 2020. Quanto mais pedíamos, mais juros pagávamos.
A sétima é que foi aprovada a operação de resgate, com diferença menor entre os valores do empréstimo participativo, prioritário e ordinário, que é um instrumento previsto apenas como complementar a todos os resgates que foram realizados em uma proporção de 1,5, 1,5, em comparação com a média de 58%. Assim, não foi preciso pedir autorização da União Europeia para o empréstimo. O senhor concorda? Não, nós informamos, não. O senhor concorda que esse dado é verdadeiro ou tinha fim fraudulento? Olha, eu não concordo com esse dado. Esse dado pode até estar certo, não sei. Não conheço o resto, não estudei o restante, não sei de onde você tirou isso. Eu fiz isso. Eu tenho aqui, mas às vezes o Tribunal de Contas parece que fala as coisas corretamente de acordo com tal, e outras vezes diz que não. Então eu não queria me basear no Tribunal de Contas, porque parecia que não. E eu não conheço em detalhes como tal. Sim, eu lhe digo em resposta à sua pergunta que este empréstimo sim, foi informado a Bruxelas. A CEPI nos solicitou no início de outubro, se não me engano, que o plano de viabilidade fosse traduzido para o inglês e enviado, era o primeiro, e foi enviado para Bruxelas. E depois, além disso, após uma denúncia da Ryanair, houve uma decisão judicial que disse que o procedimento e tudo estava correto. Muito bem. O Tribunal de Contas já opinou, embora tenhamos dúvidas sobre alguns pontos. Próxima especialidade. A limitação a apenas 2 relatórios, ambos emitidos por órgãos vinculados a um único ministério sobre o caráter estratégico da empresa. E não nego que seja estratégica, mas o inédito é que apenas 2 companhias aéreas conseguiram um relatório estratégico de 2 fontes do mesmo ministério, a Agência Estatal de Aviação Civil e a Direção-Geral de Aviação Civil. Por exemplo, se falarmos de outras companhias aéreas favorecidas, a Air Nostrum obteve 4 relatórios, incluindo da Comunidade Valenciana e do Instituto Valenciano de Estudos Financeiros. Se falarmos da Volotea, obteve relatórios da Câmara de Comércio de Bilbao, da Secretaria de Infraestruturas das Astúrias, da Prefeitura de La Coruña, da Secretaria de Transportes das Canárias, etc., etc. Só houve 2 casos em que foram necessários apenas 2 relatórios. Um é justamente a Air Europa, e o segundo caso você adivinha imediatamente. Uma dica é que tem apenas um avião. Exatamente, Plus Ultra e Air Europa foram as 2 únicas companhias aéreas que obtiveram o relatório de caráter estratégico apenas com 2 relatórios do mesmo órgão, vindo do mesmo ministério, que era justamente o Ministério dos Transportes. O senhor concorda com isso? Não concordo. Porque nós já éramos... Os dados estão no relatório do Tribunal de Contas. Eu não sei quantos, mas eu lhe digo que nós já fomos considerados estratégicos e nossa notificação de 11 de junho de 2020 do Ministério da Economia apresentava a documentação indicando que éramos estratégicos por parte do... Não falo dos seus relatórios, mas dos que foram solicitados a mais. Operador de serviços essenciais, considerado estratégico pelo Ministério do Interior. O senhor pode fornecer essa documentação também? Sim. Sim, com prazer. Eu agradeço ao senhor. Próxima peculiaridade. O valor do contrato de consultoria financeira do processo foi, em média, de 104.829 euros para o restante dos contratos. No caso da consultoria financeira, que o senhor sabe que era fundamental para o Europa, o custo foi de 1 centavo de euro, 0,01 euro. Desculpe por não ter respondido antes. O senhor disse que só houve 2 relatórios. Vou lhe dizer, veja, 4 casas foram os advogados externos da Pricewaterhouse para a Waterhouse. Certo? Além disso, a Direção de Planejamento e Controle, a Econômico-Financeira, DF, e a de Relações com a União Europeia. Por isso, sabemos que a União Europeia revisou isso. A Direção de Recursos Humanos, a Direção de Assessoria Jurídica, a Direção Fiscal, a Direção de Auditoria. Tudo isso, se eu não estiver enganado, foram relatórios que foram incluídos no processo. Sim, mas esses não são os relatórios. Esses não são os relatórios da fase preliminar sobre o caráter estratégico, que são os que o Tribunal de Contas menciona e enumera, que são múltiplos e de diferentes órgãos. O senhor não acha suspeito que os 2 únicos relatórios, da Plus Ultra e da Air Europa, que são as únicas que têm menos de 3 relatórios, venham justamente de órgãos vinculados ao mesmo ministério que é o dos transportes? Pode comparar a Plus Ultra com a Europa? Não, estamos absolutamente de acordo. Não, por favor. No estamos absolutamente de acuerdo. Tenho respeito, mas acho curioso que se os 2 únicos... Temos 70 aviões, faturamos 4 bilhões. Sim, não temos nada a ver. Sim, eu concordo, mas...
Nós o devolvemos porque Você entenderá que não é por acaso também que os únicos resgates que estão sob o escrutínio público desta comissão sejam justamente a Plus Ultra e a Air Europa, porque são os que apresentam esse tipo de particularidades. Você pode me explicar a questão do custo do relatório de consultoria externa? E o financeiro. Não contratei esses consultores. O senhor não contratou. Sim, é responsabilidade da CEP, eu sei. Eles conseguiram contratar algo que custa em média 104 mil euros por 1 centavo. Estou concordando, não fui eu que contratei. Isso é com a CEP, certo? Eu não contratei. Muito bem. Próxima curiosidade. Prazo médio de emissão. O ICO foi contratado por outros e eu paguei. E Bom, o relatório. O prazo médio. Vamos continuar com o relatório. Vamos seguir com o relatório financeiro. Estou sem tempo. O prazo médio de emissão do relatório financeiro pelos consultores externos era de 153 dias. O da Europa foi de apenas 19, o que precisamos relacionar com o fato de que o custo de 104 mil, que era a média, foi reduzido para 0,01 euro. Acha que isso é coincidência? Algo estranho? eu não os contratei. Não os contratou, tudo bem. Concordo, isso é CEP. Durante a elaboração dos relatórios, houve contato com assessores externos como Quatro e Quatro Casas e Prado Waterhouse. Negociamos o contrato com 4 e 4 Casas, que é um escritório de primeira linha. Sim, e Prado Waterhouse suponho que elaboraria o rascunho do plano de viabilidade, entendo, que era o que cabia aos assessores financeiros fazer. O departamento financeiro elaborou o plano de viabilidade. Mas eles tiveram que interpretar, tiveram que aplicar, eles validaram. Eles revisaram e validaram. Prado Waterhouse, né? Combinamos assim? Vale. E finalmente, o resgate da Europa foi resolvido no prazo mais curto entre os 74 solicitantes. 70 dias, enquanto a média foi de 355. É que, olha, além disso, a diferença é muito chamativa. Eu entendo que vocês tenham grandes técnicos que os ajudam a elaborar a documentação, mas isso realmente chama a atenção. Que vocês estejam 5 vezes abaixo da média na resolução dos processos. O senhor não acha que isso cria um motivo de certa suspeita para quem olha o processo superficialmente? Vamos encerrando. Sim, vamos encerrando. Gostaria de responder? Sim. Sim, sim. Eu dou a ele 10 minutos. Vamos encerrando. Eu dizia ao senador Hernandes. Sim, mas tudo bem. Está atrasado, Sr. Campos. Posso colocar ou fazemos? Podemos? Homem, não, só mais 10 minutos, não. Não, mas é importante esclarecer, pois a imprensa continua repetindo. Olha, eu vou te dar uma explicação. Somos uma empresa muito regulamentada e acabamos de passar por uma due diligence rigorosa da IAG Iberia com um data room enorme. Enfrentamos uma segunda due diligence ao solicitar o ICO junto às entidades bancárias, porque se diz que é dinheiro público. Recebemos 35 milhões de dinheiro público na época. Sim, a Iberia deram 1.100 milhões. E 190 milhões de dinheiro público. 190. Eu sim. Não, eu digo, deixe-me, por favor, terminar. É que não, deixe-me terminar. Sim, o que venho dizer é que nós fomos rápidos, fomos eficazes. Mas também vou comentar, e acho que vocês acreditam, acho que deveriam saber, talvez até pensar. Nós assinamos o contrato em 11 de novembro de 2020, nos repassaram 240 milhões. Solicitamos um repasse de 100 milhões de euros, porque não tínhamos caixa, em dezembro. E posso lhe dizer a data. Eu vejo pouco sem óculos, mas afirmo, é 16 de dezembro de 2020. Sabe quando pagaram? Estávamos quase falidos. Vou lhe dizer, nos pagaram em 25 de março de 2021. 25 de março do ano de 2021, estão somando como se tivessem nos dado os 470 e 475 milhões. Parece que nos deram 470 e 475 milhões em novembro. Deram no mínimo 200 e 240, não? Não nos deram os 100 milhões porque nos obrigaram a modificar o Conselho de Administração depois de já termos modificado uma vez. O Conselho de Administração foi alterado em 23 de dezembro, após o empréstimo ser assinado. Forma-se um Conselho de Administração com 5 membros, 2 indicados pela CEP e 3 pela entidade global e pela corporação empresarial. Como o senhor sabe, é necessário nomear o conselheiro delegado, o que é definido pelo Conselho de Administração, uma vez designados pela Assembleia. O senhor afirma que entre os 2 presentes não pode ser o conselheiro delegado, devendo ser um terceiro, o senhor Valentim Lago. Enquanto houve essa discussão, não nos pagaram. Tivemos que ceder
porque é de conhecimento público que tivemos que ceder e colocar Valentim Lago como diretor executivo em 24 de março de 2020. No dia 25 de março nos pagaram os 100 milhões. O senhor me diz que é tratamento especial, tratamento especial. Nenhum? Sim, levando em consideração o fato de que respondeu. Vamos lá, vou te dar mais um minuto para ir terminando. Sim, realizou na Europa operações de capital relevantes após a operação de resgate. O que são operações de capital relevante? Operações de capital relevante, como aumentos de capital por conversão de dívida. Não, nós fizemos com autorização prévia. Nós fizemos um aumento de capital. Você deve lembrar que havia uma moratória para todas as sociedades que estivessem em situação de dissolução. Essa moratória foi sendo prorrogada e, em determinado momento, parecia que não seria prorrogada, porque, infelizmente, ela sempre era prorrogada no dia 28 de dezembro. Então, nós previmos que naquele ano, acho que foi em 2024, talvez não fosse prorrogada, e solicitamos a possibilidade de fazer um aumento de capital com aporte da Global e da Corporação Empresarial, 2/3 dos seus ativos. E foi feito um aumento de capital de cerca de 80 milhões de euros, ao qual a IAG participou. Estava autorizada pela CEP, claro. E já terminou. Tinha que ter autorização prévia e esse foi o sacrifício, outro dos sacrifícios que a Globalia fez para salvar a companhia. Aportou ativos no valor de 65 milhões de euros. Muito bem. E já para terminar, senhora presidenta, havia um plano de viabilidade, evidentemente. Em que termos ele foi cumprido? Quero dizer, as previsões do plano de viabilidade se concretizaram nos termos em que o plano havia sido incorporado ao acordo de ajuda? Estamos no ano de 2026. Esse plano de viabilidade estabelecia que nós devolveríamos a dívida no final do ano de 2026. Em novembro do ano de 2025, devolvemos os 475 milhões. Acho que estamos. Isso era uma peculiaridade da Europa, pois os outros precisavam começar a devolver em 2 anos, certo? Não. Cada um tinha umas condições nesse sentido. Sim, eu sei. Ele sabe. Nós tínhamos essas condições. Nós, por isso estamos falando das condições. Especiais da União Europeia? Nenhuma graça, já estou te dizendo. Nenhuma graça. Certo? Nenhuma. Bem, Vossa Excelência, senhora presidente, eu terminei. Muito obrigado, senhor Campos. Ao senhor. Muito obrigada, senhor Campos. Muito obrigada, senhor Hernando. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar Socialista, a senhora Kanté. É que eu tenho que rasgar o papel. Muito obrigada, Presidenta. Boa tarde, senhor Campos, e bem-vindo ao Senado. Permita-me situá-lo no contexto, embora eu suponha que o senhor já tenha percebido qual é o motivo de seu comparecimento hoje e o objetivo desta comissão de investigação. E vou começar com um fato que para nós não é insignificante. Esta já é a 7ª comissão de investigação impulsionada de forma unilateral pelo Partido Popular nesta Câmara. Uma comissão do Partido Popular com um plano de trabalho do Partido Popular e regras de funcionamento do Partido Popular. Basta ver a ausência da maioria dos grupos nesta comissão. Esse dado não é uma anedota, é a evidência da forma de agir nesta Câmara. As comissões de investigação, longe de serem instrumentos a serviço do esclarecimento dos fatos, são para o PP uma ferramenta partidária, com o único objetivo de desgastar politicamente o governo. E conseguir alguma manchete aqui e ali que justifique a sua narrativa? Curiosamente, há assuntos que despertam no PP uma urgência investigativa admirável e outros que, sem saber muito bem porquê, nunca encontram o momento certo. Senhor Campo, digo isso para que o senhor saiba que esta comissão de investigação segue ou seguirá o mesmo padrão das outras. A comissão com conclusões já conhecidas. Creo que ya se ha dado cuenta con la última intervención del senador. Se selecciona comparecentes escolhidos por critérios de oportunidade política e tenta-se transmitir ao público uma suspeita permanente, mesmo que os fatos não a sustentem. E mais especificamente, esta comissão de investigação da CEPI tem um objetivo claríssimo. As eleições andaluzas e a deslegitimação da ex-vice-presidenta e ex-ministra da Fazenda e candidata do Partido Socialista, Maria Jesus Monteiro. O senador do PP, Sr. Campos, apontou isso em uma das primeiras audiências desta comissão, quando interpelou um depoente e lhe disse para não se perder com o acessório. E caso não tivéssemos entendido direito, o senador do PP, Sr. Foronda,
nos explicou claramente isso na audiência da ex-ministra na última segunda-feira. Saiba, Sr. Campos, que se para isso for necessário colocar em dúvida o bom funcionamento da CEP ou o profissionalismo de todos que passaram por lá, os senadores do PP fazem isso sem nenhum constrangimento. Portanto, Sr. Campos, saiba que está aqui hoje apenas como instrumento do Partido Popular. Não sei se esse plano deles vai dar certo. Vamos falar sobre a CEP e o Fundo de Solvência. Já vou, Presidenta, sei que está me olhando. Agora entro nisso. Para não nos perdermos na confusão total do discurso do Partido Popular, quero esclarecer que a CEP é uma entidade de direito público vinculada ao Ministério da Fazenda que administra participações empresariais públicas, que foi criada em 96 e que seu objetivo é rentabilizar empresas de setores estratégicos como energia, telecomunicações, defesa ou espaço, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. Quero destacar que o rigor na gestão dos últimos anos se reflete na excelente evolução dos resultados do Grupo CEPI. Foi alcançado um faturamento recorde em 2024 de 6.355 milhões de euros, 7,5% a mais que no ano anterior, após 3 anos consecutivos de lucro. Esta entidade está sujeita a controlos parlamentares, financeiros e da União Europeia. A CEPI foi responsável por gerir o Fundo de Solvência durante a pandemia. Naqueles momentos tão complexos e extraordinários, representou um verdadeiro salva-vidas para as empresas estratégicas do nosso país. Lembremos que muitas empresas viáveis viram suas receitas despencarem de forma repentina, colocando em risco sua continuidade, não por problemas estruturais, mas por uma situação excepcional. Esse instrumento permitiu injetar liquidez e reforçar seu capital, evitando quebras em cadeia e protegendo mais de 60 mil empregos, além de preservar setores-chave para a nossa economia. Aliás, a maioria dos países europeus também adotou medidas semelhantes às nossas. O fundo demonstrou sua utilidade como auxílio temporário, com a devolução antecipada por parte de empresas que conseguiram uma evolução rápida e favorável, além de um aumento em sua atividade e faturamento. Até o momento, o fundo já recuperou mais de 63% do total do financiamento público e 10 empresas já quitaram totalmente os empréstimos, incluindo a Air Europa. E é importante explicar também que todos os processos de empréstimos do Fundo de Solvência foram fiscalizados pelo Tribunal de Contas, que passaram por diversas auditorias e que foram validadas pela Comissão Europeia. Sr. Campos, o senhor era diretor da assessoria jurídica da Globalia quando recorreram à ajuda do Fundo de Solvência em 2020 e, como já explicou no interrogatório anterior, era responsável pelo empréstimo da Air Europa. Sua empresa era considerada uma empresa estratégica. Poderia nos explicar desde quando a empresa era considerada estratégica e o que representou para a empresa poder acessar os empréstimos do Fundo de Solvência? Olha, eu vou responder a segunda pergunta. Se nós não tivéssemos acesso ao Fundo de Solvência, teríamos quebrado. Sem acesso ao Fundo de Solvência, teríamos quebrado. Certo. No dia 31 de outubro de 2020, nós não tínhamos mais do que 3,5 milhões de euros na conta corrente. Certo. Era o último recurso, o último recurso. Nenhuma instituição bancária nos dava financiamento, nenhuma, senão teríamos falido. Bom, portanto, esse era o objetivo. Esse era o objetivo e foi alcançado. Muitos empregos foram salvos. Pagamos muitos impostos, tanto de IRPF quanto de imposto de renda de pessoa jurídica, pois a empresa, felizmente, teve lucros recentes. E muitos lucros, suficientes para quitar o empréstimo e manter um caixa excelente, é uma tesouraria impressionante. Ou seja, não só foi salva, como também se criou uma grande empresa. Perfeito. E como empresa, a classificação ou determinação de empresa estratégica? É essencial. Obrigado. Porque, além disso, por exemplo... Em 12 de novembro de 2018, aqui nos foi dito pelo Ministério que somos uma empresa essencial e éramos um operador de serviços essenciais. Ou seja, desculpe, é que eu não ouvi muito bem. Hã? Que eu não ouvi muito bem, não. Desculpe, o microfone não está captando a minha voz. Eu digo, em novembro do ano de 2018, nos consideraram operador essencial, de serviços essenciais. Perfeito.
Que procedimento a empresa seguiu para acessar o fundo de solvência? Quais critérios precisava cumprir para obter a ajuda? Bem, havia alguns requisitos regulamentados, certo? Por uma normativa europeia que surgiu em Bruxelas em março de 2020, certo? O surpreendente é que na Espanha essa normativa não é aplicada até, ela só é transposta ou desenvolvida em julho, no início de julho de 2020. Em março, a Europa já estava dizendo é preciso ajudar as companhias aéreas. Em maio, as companhias aéreas europeias, Lufthansa, Air France, já tinham recebido bilhões, milhares, 7 mil, 10 mil milhões. E nós não tínhamos recebido, em 5 de maio não tínhamos recebido nem o ICO, eu te digo, nem o ICO. No dia 5 de maio, e a Iberia já tinha recebido o ICO, ou seja, há uma grande diferença. E o ICO da Iberia foi de 1 bilhão e 100 milhões, o nosso de 141 milhões, até menos que a Volotea, que recebeu 150 milhões. Muito obrigada. Você sabe quantas empresas? Bom, com certeza você sabe, mas eu gostaria que você dissesse quantas empresas mais tiveram acesso ao fundo e se os critérios para as empresas acessarem eram os mesmos para todas. Os critérios eram para todas, estava tudo definido. Era um procedimento administrativo com prazo de 6 meses. Por isso me surpreende ouvirem que fomos rápidos e eficazes. Se os 6 meses passassem, o procedimento era encerrado. Era preciso solicitar a prorrogação. Todos esses procedimentos que duraram um ano e meio, são irracionais. Não teríamos suportado, era totalmente impossível. A Europa já tinha ajudado suas companhias aéreas. Os Estados Unidos tinham ajudado suas companhias aéreas. E há outras empresas, não são só companhias aéreas no mundo, há outras empresas também. O triste é que aqui demoraram até julho. Quem participava na concessão das ajudas do Fundo de Solvência? Aqui participavam diferentes ministérios, havia um conselho gestor que era composto, agora não me lembro exatamente, mas tinha uma composição de vários ministérios, e depois tinha o FASE, todos eram funcionários, e depois consultores externos contratados pela FASE. Claro, estava vinculado à CEPI. Perfeito. Nem a ministra, nem nenhum político, digamos. Era um procedimento administrativo perfeito, resolvido. Sua empresa recebeu tratamento privilegiado em relação às demais que acessaram o fundo? Bem, posso lhe dizer que não houve tratamento privilegiado. E veja, primeiro, fomos a primeira, sim. Trabalhamos duro para ser a primeira. Tudo estava perfeitamente organizado. Não houve tratamento privilegiado. Não creio, e vocês mesmos podem me dizer, se alguma outra empresa teve que colocar um diretor executivo imposto para gerir a empresa, quando a nossa empresa era solvente em 2019, foi necessário demitir o diretor executivo que estava naquele momento. E a empresa era absolutamente solvente, por causa da Covid e por causa de uma pessoa que não sabíamos de onde vinha, não a conhecíamos. E a gerir a nossa empresa. Empresa que devia devolver o empréstimo. Como dissemos, como vai devolver o empréstimo com um gestor que não conhecemos, que não conhece a equipe? Propusemos vários diretores executivos internos e não a família Hidalgo. Não a família Hidalgo. O gestor que tinha liderado tudo foi Javier Hidalgo e ele fez um ótimo trabalho até o ano de 2019. No entanto, parece que era necessário demitir Javier Hidalgo. Surpreendente. Surpreendente. Certo, muito obrigada. E uma vez concedido o empréstimo, a empresa teve que passar por algum controle sobre seu plano de viabilidade ou seu cumprimento? Você pode detalhar o que é a comissão de acompanhamento? Não. Sim, nós tínhamos uma comissão de acompanhamento todos os meses, já mensalizada, fazíamos 12 por ano, na qual tínhamos que explicar os desvios em relação ao plano de viabilidade. Havia uma ordem do dia que se repetia, explicar todos os procedimentos, explicar qualquer contingência nova que houvesse, a tesouraria, os desvios, se houvesse, explicá-los. Também contávamos com conselhos de administração, onde, diferente de outras empresas, tínhamos 2 membros e um diretor executivo imposto pela CEPI. E por último, já para terminar, Sr. Campos, a concessão das ajudas às empresas do fundo, às empresas do Grupo Globalia, está sendo objeto de alguma investigação judicial? Não, nenhuma. Não há investigação judicial sobre isso. Muito obrigada, Sr. Campos. Obrigada, muito obrigada à Sra. Cantens. Agora, como já lhe explicaram, o Sr. Campos tem 3 minutos, se desejar, para fazer as considerações que achar oportunas. Obrigada. Deseja? Sim, desejo. Pode prosseguir.
Vou fazer uma primeira consideração. Gostaria de fazer 3 considerações. Uma já foi repetida, que devolvemos o empréstimo, que pagamos com juros, que pagamos, e vou repetir, 130 milhões de euros em juros. Parece mentira, mas em 5 anos pagamos 130 milhões de euros em juros. Ou seja, dinheiro público, sim, da União Europeia, mas nós devolvemos. As condições foram abusivas, as condições de controlo. Absoluto. Como já dissemos várias vezes, quero fazer outra menção que considero muito relevante devido a um fato ocorrido esta manhã. E, com a permissão de Vossa Excelência, vou colocar uma gravação que é completa. Quais responsáveis do Ministério dos Transportes a Globalia contatava na gestão desses fretes? Mas isso não é bom. Obrigado. Eu saiba com nenhum. Durante a gestão desses fretes, com qual responsável do Ministério? Transportes a Globalia se comunicava. Isso é em relação aos fretes. Vamos colocar a segunda. A partir dessa rota em Tbilisi, foram organizadas várias viagens para a Geórgia. Senhor Letredo, por favor, insisto, não me faça repetir o que é objeto deste procedimento. Acho que estamos falando das máscaras, do transporte de máscaras ou possíveis comissões, e aí fica delimitado, não é? Não outras linhas de negócios que possam ter tido, que aqui pouco importam. Não importa, no final... À medida que são comissões que este regulamento está recebendo. O contexto é o desta manhã. Esta manhã estávamos no mesmo procedimento. Me pareceu ver quando o Sr. Javier Hidalgo esta manhã lhe foi mostrado isso. Então, eu sei que queria dizer que esta manhã essas gravações não tinham sido assim, tinham sido cortadas em um determinado momento. Então, simplesmente era fazer essa manifestação e deixar registrado para que a gravação fosse registrada na íntegra. Não era mais do que isso. E depois, uma segunda questão. Porquê? Para contextualizar alguma coisa, porque nós já estamos há 2 anos, sendo massacrados por tudo, certo? E eu vou ler para vocês um artigo de jornal, tudo bem? Porque pode ser verdade ou mentira, eu não sei. Não sei se é verdade ou mentira. Vou ler para vocês um artigo de jornal de 2 de maio de 2020. Segundo a notícia, o governo interveio para evitar que a recusa de Jorico Gorico Izarri causasse a primeira grande falência. De Sánchez. Luís Gallego, presidente da companhia, pediu ajuda ao governo da Espanha, que já havia prometido apoio. O executivo de Madrid pediu a José Luís Ábalos, ministro de Transporte, que ajustasse sua agenda para evitar que o Bankia desistisse da operação. O governo agiu e chamou Gorico Izarri. Como não foi suficiente, Ábalos contatou Nádia Calvinho, ministra de Assuntos Econômicos, para solicitar apoio do Instituto de Crédito Oficial devido à importância estratégica da companhia aérea para as comunicações e transporte na Espanha. Calvinho continuou. Ela ligou para José Carlos Garcia de Quevedo, presidente da entidade pública, para que liberasse com urgência uma linha de crédito de 190 milhões de euros, o ICO 190 milhões de euros. De todos os espanhóis, um dos maiores empréstimos concedidos pelo ICO a uma empresa nos últimos anos. Por volta das 23 horas daquele dia, o banqueiro deu a guinada, mudou de posição e emitiu o cheque. Se alguém dissesse isso sobre nós, onde estaríamos? E eu vou dizer, Iberia é uma empresa grandiosa. Luís Gallego é um profissional magnífico e ele tinha todo o direito do mundo de levar 1 bilhão e 2 bilhões porque era preciso salvar a companhia. Mas o que eu digo é, troquem esses nomes e coloquem o meu, o de Javier Hidalgo ou o que quiserem. Estaríamos em todos os meios de comunicação. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada, Sr. Campos. Passamos agora à vez dos porta-vozes, com 7 minutos para cada um. Começa a intervenção da Sra. Cantés pelo Grupo Parlamentar Socialista. Sim, obrigada novamente, Presidenta. Senhoras e senhores, a gente entra aqui pensando que vem para uma comissão de investigação e, ouvindo as intervenções dos senadores do PP, desta tarde e desta manhã, tem a sensação de ter entrado pela porta errada e estar em um teste de elenco. Isso sim, com um roteiro bastante previsível por parte do seu partido. Sr. Campos, quero agradecer novamente pelo seu comparecimento e pela clareza nas respostas, porque é essencial que os cidadãos tenham informações de primeira mão. Nosso grupo fica com as seguintes considerações. As ações realizadas pela CEPI no empréstimo que a empresa Globalia recebeu do Fundo de Solvência foram ajustadas em todo momento a critérios de interesse geral, regulamentados e com o objetivo de proteger o emprego e a estabilidade econômica das empresas em um contexto de pandemia.
que a Globalia cumpria com os requisitos de elegibilidade para a concessão dos auxílios do fundo, assim como as demais, de suas empresas, e que a tramitação do processo seguiu o procedimento legalmente estabelecido com todos os mecanismos de controle obrigatórios. Que não houve nenhum tratamento privilegiado, nem em nenhum caso foi um procedimento arbitrário. Que os auxílios concedidos não são objeto de nenhuma investigação judicial. Acho que ficou muito claro, Sr. Campos. Portanto, agradeço ao senhor. Senhoras e senhores do PP, as instituições públicas não pertencem a nenhum partido. Elas pertencem à cidadania. E é por isso que há algo que o nosso grupo não vai permitir. A tentativa interesseira de desacreditá-las. Porque quando vocês tentam desacreditar instituições como a CEPI ou o Tribunal de Contas, o que estão fazendo é enfraquecer a confiança dos cidadãos no Estado e em suas instituições. E isso tem consequências. Nem tudo é válido na política, não se pode semear dúvidas sobre o setor público para obter ganho partidário. Nem tampouco para desviar o foco do julgamento da Kitchen ou de seus acordos com coletivos. Não se pode minar a confiança dos cidadãos naquilo que é de todos. E menos ainda em momentos de tanto sofrimento como foi a pandemia da Covid. Senhoras e senhores do PP, defender nossas instituições não é uma opção, é uma obrigação democrática que implica agir com responsabilidade, com lealdade e com respeito à verdade, mesmo quando ela não favorece a sua narrativa. É exatamente o contrário do que vocês fazem todos os dias nesta Câmara. Por isso vocês estão como estão, senhoras e senhores. Com essas atitudes, vocês continuarão por muito tempo na oposição. Muito obrigada. Obrigada a você. Tem a palavra pelo Grupo Popular o senador Hernando. Sim. Obrigado, senhora presidente. Como a representante do PSOE falou comigo, falarei com ela primeiro. Exatamente. Estamos ansiosos para que os cidadãos tenham a oportunidade de votar nas próximas eleições gerais. Nos dê a oportunidade e veremos o que os cidadãos pensam sobre como vocês cuidam da dignidade das instituições públicas. Veja, se esta comissão de investigação foi instaurada, e isso também vale para a senhora senadora, é porque, em relação à CEP, há alguns nomes envolvidos que geram uma suspeita clara e justificada. Por exemplo, está envolvida Begônia Gomes, processada. Está envolvido José Luiz Ábalos no banco dos réus. Está envolvido Coldo no banco dos réus. Está envolvido Aldama no banco dos réus. Sobre a CEP, concordo totalmente. Precisamos cuidar das nossas instituições. E a CEP, antigo INE, é provavelmente uma das instituições mais importantes na história econômica deste país. Mas vou lhe dizer uma coisa. Se o que está em questão é cuidar da dignidade da CEP, os primeiros que precisam pôr as barbas de molho são justamente os senhores. Porque veja, onde começou todo o problema em torno da CEP, começou com Bartolomé Lora, o atual presidente. Perdão, vice-presidente, com funções de presidente, que está sendo investigado pelo Tribunal número 49. Vicente Fernandes, ex-presidente e pessoa de máxima confiança de Maria Jesus Montero, está sendo investigado pela UCO por envolvimento no resgate da Duro Felguera, tema que também deverá ser discutido nesta comissão. E porque fazia negócios com alguns presidentes de órgãos e de empresas pertencentes à CEP, do seu apartamento na rua Diego de León. Porque há técnicos, e sabemos que há técnicos, que cometeram gravíssimas irregularidades. E o senhor Lora só os puniu com um tapinha de leve e tirando-os da CEP. E também teremos que falar sobre isso. E, portanto, se o senhor está tão preocupado com a CEP, o que tem que fazer é deixar que esta comissão atue, que cumpra com suas funções e ajudar a cumpri-las. Não tentar sempre acobertar o governo, justamente porque vocês entendem que é o governo que deve ser protegido e não as instituições que fazem parte dele. Em relação ao senhor Campos, agradeço muito sua intervenção. Não concordo absolutamente com muitas das coisas que o senhor disse, e acredito que, além disso, os dados nos respaldam. E se o senhor me pergunta se a Air Europa deveria ser resgatada, eu lhe digo, claro que sim. Estamos absolutamente de acordo que a Air Europa merecia e precisava ser resgatada. Da mesma forma que não concordamos de jeito nenhum que a Plus Ultra tivesse que ser resgatada. Mas isso é outra questão. E o senhor diz que trabalharam muito, mas o problema, senhor Campos, não é que vocês trabalharam do ponto de vista corporativo. O problema é que, sinto dizer,
mas o seu chefe, Javier Hidalgo, trabalhou muita gente, trabalhou ministros, trabalhou a esposa do presidente do governo, trabalhou a... Tentem não me interromper, por favor. Trabalhou Aldama, que está no banco dos réus, trabalhou Ábalos, trabalhou Coldo, que também estão no banco dos réus. Enfim, as suspeitas são claras, e nossas suspeitas se baseiam no fato de que existem elementos que tentei detalhar e que o senhor tentou explicar, às vezes com sucesso, e em outras, me desculpe, sem nenhum sucesso. De que a Europa obteve um tratamento absolutamente benéfico, que provavelmente não precisava naquele momento. Com certeza a Europa teria sido resgatada sem que Javier Hidalgo mexesse os pauzinhos graças à amizade com Begônia Gomes, com Ábalos, com Coldo e os pagamentos que Aldama fazia. Acho que o que matou vocês, e provavelmente Javier Hidalgo, foi a soberba de pensar que conseguiria antes dos outros o que era previsto para todos. E na verdade, tenho que dizer, ele conseguiu. Enquanto os outros esperaram e cumpriram condições tão duras quanto vocês, porém por muito mais tempo. O senhor Hidalgo conseguiu que a Europa fosse a primeira de uma forma absolutamente irregular, e descumprindo alguns dos requisitos de elegibilidade. Entendemos que a CEP só conseguiu passar por cima, fazendo vista grossa para os requisitos que estavam sendo descumpridos quando se tratava de alcançar o resgate. Portanto, respeito muito sua função, respeito enormemente sua declaração, mas continuo afirmando que existem enormes irregularidades no resgate, que estão documentadas. Gostaríamos que o senhor apresentasse toda a documentação que trouxe, que a apresentasse a esta comissão. Se com isso o senhor acredita, e tenho certeza de que acredita. Podemos chegar a uma conclusão melhor sobre esse assunto. Saiba que não é nada contra a Europa. Mas somos totalmente contra a corrupção, seja de quem for e para qualquer finalidade. Combatemos, e esta comissão combate, principalmente a corrupção dos políticos. E, infelizmente, também contra a corrupção daqueles empresários que acreditam que podem usar os políticos de forma inadequada ou ilegal. Eles podem atingir seus objetivos mais rápido que os outros. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, senhor Hernando. Encerrada a ordem do dia, a sessão está encerrada. Obrigada.